Graça e paz, abençoados. Eu tenho um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Romanos, capítulo 8 e no versículo 16, que está escrito assim: o próprio Espírito, em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. O tema desta mensagem é: o Espírito Santo afirma. Olha só, o Espírito Santo afirma que somos filhos de Deus. Veja que está dizendo, o próprio Espírito testifica, afirma que nós somos filhos de Deus. Não é o homem que diz se você é ou se você não é filho de Deus. Porque o homem vai olhar para aquilo que você faz, se está agradando o sistema religioso ou não. É isso que vai contar para eles. Mas para Deus é diferente. Para Deus é diferente. É o Espírito Santo que afirma. O importante é a afirmação do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. E essa afirmação, ela é afirmada com o nosso espírito. Nós estamos na carne, mas nós temos a testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, amados e queridos, o próprio Espírito Santo, ele afirma que somos filhos de Deus. E Paulo tem uma revelação no terceiro céu, e ele passa essa revelação aos nossos irmãos da igreja dos Gálatas, lá no capítulo 3 e no versículo 26. Gálatas, capítulo 3 e o versículo 26. Olha só o que diz. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós, todos. Ele está falando para os irmãos ali da igreja, os nossos irmãos da igreja, ali os Gálatas, né, da Galácia. Então ele está dizendo que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para ser filho de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus. Não é a fé no que um líder diz, que o líder pensa. É a fé em Cristo Jesus. Porque quando você tem uma fé em Cristo Jesus, diz o versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Essa fé que você tem em Cristo Jesus é a garantia que você é batizado em Cristo. Paulo diz que nós somos batizados na morte de Cristo. Eu não me lembro em que livro, em que o capítulo, o versículo, não me lembro aqui. Mas você pode pesquisar aí, que você vai ver ele falando sobre o batismo na morte. Falando do batismo na morte
é na morte de Cristo. Nós somos batizados na morte de Cristo. Então ele diz que todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Já está revestido de quê? De Cristo. Fomos batizados em Cristo, de Cristo se revestistes. Já está revestido. Por isso que não há judeus, ele disse, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então você tem essa testificação do próprio Espírito Santo que você é filho de Deus. Então não há essa diferença. Então nós somos de Cristo. Versículo 29, então também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Nós somos herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. Então não há dúvida que nós somos filhos de Deus. Independente do que dizem e do que pensam. Muitos acham que para ser filho de Deus eu tenho que estar fazendo algumas metas aí, cumprindo algumas coisas. Jesus já fez tudo isto. Agora eu tenho a fé em Cristo Jesus e eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que muito me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi o que Paulo disse em Gálatas no capítulo 2 e no versículo 20. Nós como filhos de Deus não vivemos mais nós, Cristo vive em nós. Eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu tenho a testificação do Espírito Santo. E essa testificação é a garantia que eu sou filho de Deus. E eu como filho de Deus, o Espírito Santo, ele intercede nas minhas fraquezas. Está isso no versículo 26 aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 26, um pouco mais abaixo. Olha o que está escrito. Também o Espírito, letra maiúscula, coloquei o Espírito Santo, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos filhos, ele assiste em nossa fraqueza. Aí diz, porque não sabemos orar como convém. Nem orar nós sabemos como convém. Às vezes nós convidamos, muitos aí convidam, irmão, vamos estarmos orando a Deus aí, para que Deus venha entrar com providência aí nesse Covid-19, para que isso caia por terra. Tem problema orar, pastor? Não tem. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Deus sabe o propósito. Alguns dizem, não adianta orar porque é propósito de Deus isso que está acontecendo, porque tudo está no comando de Deus. E é claro que está. Mas tem um problema orar? Não, porque nós não sabemos orar como convém. Você está orando da sua forma, achando que aquilo é válido, que aquilo é bom. Mas o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha só, amados, com gemidos inexprimíveis. Você não pode ter a expressão exata, mas o Espírito Santo tem a expressão exata. E aí diz que aquele que sonda os corações sabe, aqui no versículo 27, qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que se intercede pelos santos. É que segundo a vontade de Deus, você está orando por esses problemas aí, o Espírito Santo leva a sua oração. Você não sabe pedir como convém, o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis. E aí, a oração chega a Deus, Deus entende a mente do Espírito. Então, de todas as formas, o que vai cumprir? O propósito de Deus. Esse Covid-19 só vai acabar no dia que Deus quiser. Podemos orar? Devemos orar? Pode orar. Quer orar? Ora e fica à vontade. Deus vai, o Espírito Santo vai levar a sua oração. Só que não vai levar do seu jeito, do jeito que você está pedindo. Ele vai levar com gemidos inexprimíveis. Você não vai conseguir expressar. Você está expressando o seu sentimento, o que você quer, o que você acha. Mas
o que vai prevalecer é a vontade e o querer de Deus. Por isso que o Espírito Santo afirma que somos filhos de Deus. Então nós temos aí, amados e queridos, o privilégio até mesmo de orar por qualquer causa difícil. E é claro que Deus Ele entende a oração, ele entende a mente do Espírito, né, do Espírito Santo, que está levando as nossas orações. E Deus, ele vai fazer de conformidade com a sua vontade. Tudo está de conformidade com a vontade e com o querer de Deus. Nada pode acontecer sem a vontade e permissão de Deus, meu amado. Às vezes alguém diz assim, não, tem coisa que Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Mas se for dentro da vontade de Deus, você às vezes está fazendo uma oração por algo e Deus não vai querer mudar aquilo. Por quê? Porque o propósito, Deus tem propósito para aquilo. Até mesmo em algo que nós estamos passando, Deus tem um propósito. Então, amados e queridos, que Deus possa continuar falando aos nossos corações e venhamos entender que tudo é permissão de Deus e tudo que Deus faz é para o nosso bem-estar. Pode parecer que não, tem coisa que parece que não. Como eu já estava falando muito aqui dessa epidemia aí, então pode parecer que não é para o nosso bem-estar, porque muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já foram acometidas aí com esse vírus, umas se curaram, outras morreram, enfim. E agora? Foi permissão de Deus? Claro, tudo está no comando dele, se Deus não pode fazer nada, então quem é Deus? O Deus que eu sirvo, ele faz o que ele quer. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, se eu não me engano, está escrito que não há nada impossível para Deus. Nada. Nada é nada. Se não tem nada impossível para Deus, algo que ele não fizer é porque ele não quis fazer, ele tem um motivo de não fazer. Tá certo, amados e queridos? Então vamos ter nossa mente iluminada. Vamos ter a nossa mente iluminada, saber que tudo está no comando de Deus. Mas eu vou deixar de orar porque está no comando dele? Claro que não. O Espírito Santo vai levar mesmo a minha oração. Eu não sei pedir, eu vou pedir. Muitas das vezes a gente pede até chorando por algo. E o Espírito Santo leva. E Deus, de todas as formas, vai cumprir o seu propósito. Então, o Espírito Santo afirma que nós somos filhos de Deus. Então, Deus tem um propósito para os seus filhos. Se alegra, Deus tem um propósito para os seus filhos. E uma das garantias que você tem que ter, que o próprio Espírito Santo está afirmando, e você precisa ter essa lucidez, não sei se é uma palavra certa, mas você tenha essa certeza, essa garantia, que nada vai te tirar das mãos de Deus. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar se... Sabe, alguns dizem que Jesus voltou no ano 70, voltou em julgamento, explica isso, e muitos hoje com medo de Jesus vir, né, os futuristas tem muitos com medo de Jesus vir e fica preocupado. Eu não estou preocupado com isso. O que importa é que eu sou filho de Deus, que eu tenho a afirmação do próprio Espírito Santo que eu sou filho de Deus. Jesus voltou no ano 70? Amém. Em julgamento? Amém. Não voltou? Vai voltar? Vai vir arrebatar a sua igreja? Amém. Se você é futurista ou não futurista, não importa isso. Se você tiver dúvida, isso eu quero dizer. Eu não tenho dúvida, eu não vou expressar aqui minha opinião, porque às vezes a gente expressando a opinião da gente, às vezes há muitas especulações. Então eu não vou expressar minha opinião, mas eu quero que você entenda que não devemos estarmos preocupados com isso. O importante é que nós temos a afirmação do próprio Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. De todas as formas,
nós estamos garantidos, a nossa herança está garantida. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Tá certo, amados e queridos? Então, que esta palavra sirva de ânimo, que seja realmente as boas novas, porque o Evangelho é as boas novas de Cristo. Fica na paz do Senhor, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Quero agradecer a Deus por iluminar a minha mente acerca desses assuntos gloriosos, que não me deixa dúvida que eu sou um filho de Deus e que você que está ouvindo esta mensagem, você é um filho, você é uma filha de Deus. Tá certo? Que Deus continue abençoando a vossa vida. Graça e paz. Abençoados.